Bem podemos dizer que o vinho é parte integrante da nossa cultura e da cultura universal. De facto, ainda não havia portugueses neste canto à beira-mar plantado e já aqui se fazia e bebia vinho, sobrando, como hoje, boa quantidade que os mercadores fenícios e cartagineses, entre outros, vinham buscar para vender por outras bandas. À época, os romanos, na sua busca de glória e fortuna, invadiram o Porto da Cal, que mais não é que o Porto Scala, instalando-se nestas paragens de armas e bagagens. Como o vinho era uma das formas de pagamento às legiões, aproveitaram para plantar inúmeras vinhas que se somaram às já existentes trazidas pelos tarteços, cartagineses, gregos e fenícios. O resultado foi a junção de castas e mais castas diferentes, que produziam vinhos apreciados pelos soldados. Hoje ainda podemos encontrar alguns marcos históricos da produção de vinho na Antiguidade, como os lagares quadrangulares nas vilas romanas a sul de Portugal e as lagaretas escavadas na rocha da Idade Média, sobretudo no norte de Portugal, na região do Dão e Beira Interior. Em meados do século XVI, Lisboa era o maior centro de consumo e distribuição de vinho do Império, contribuindo para isso, a expansão marítima portuguesa levava este produto aos 4 cantos do mundo. O objetivo final da vitivinicultura passa pelo amanho da terra para o cultivo da vinha, com vista à criação de uvas sãs capazes de produzir um vinho cada vez melhor. Objetivo este que, entre nós, tem vindo a evoluir de forma rápida e a surpreender-nos todos os dias com produção de vinhos magníficos, onde outrora só havia vinhos de fraca qualidade ou apenas para a destilação. Forçada não só pelo próprio mercado, mas também pela estrutura etnográfica de Portugal, isto é, pela forma de ser e de estar dos portugueses, esta evolução é inevitável e fundamental. Foi necessário vencer o terrível flagelo causado pela filoxera nos finais do século XIX, 1868, e que em pouco mais de 20 anos causou uma devastação generalizada das vinhas. Escaparam as vinhas de areia, de que Colares é bom exemplo, e algumas vinhas de barros espessos, nomeadamente na Bairrada, que, como o próprio nome indica, é composta de solos basicamente barrentos. Nos dias de hoje, todos nós somos testemunhas de que a vinha e o vinho têm vindo a mudar a face do nosso país de várias formas. Basta que nos lembremos da beleza que é vista de todas as estradas de Portugal, quase sempre dando para esta ou aquela vinha, ou que pensemos na saga que terá sido a modificação da paisagem do Douro, que há pouco celebrou os 250 anos das demarcações pombalinas, que no século XVIII criou no Douro a primeira região demarcada do mundo. São mais de 43 mil hectares de vinha instalada em terraços ou na vertical, mas que estão reestruturados por cima de outros feitos à mão e sem qualquer auxílio mecânico. Desde o Minho até ao Algarve, Madeira e Açores, Portugal apresenta um vasto e rico património vitivinícola com elevada importância económica, social e cultural. Ainda assim, e no seguimento desta trajetória, devem ser referidos os problemas que foram sendo sinalizados e os desafios que ainda hoje importa vencer e que são, de um modo geral, os mesmos que foram identificados em 2004 por uma equipa liderada por Michael Porter num estudo realizado sob encomenda da Vini Portugal, de referir o espartilhamento existente no setor, a presença de uma mentalidade adversa ao risco, a falta de saber fazer técnico, a inadequação da legislação existente e a insuficiente aposta na internacionalização. Neste vídeo, criado pela Associação Empresarial de Lafões, com o apoio da Autoridade para as Condições no Trabalho, pretende-se alertar para os riscos e perigos profissionais associados à cultura da vinha e produção vinícola, elegendo uma série de medidas preventivas com a intenção de mitigar o índice de acidentes laborais nesta área, tanto para os agricultores, produtores e os demais envolvidos no processo de produção do vinho. Nesta fase inicial do ciclo da vinha, os principais riscos centram-se no contacto com superfícies cortantes, mais exatamente com a tesoura de poda, seja ela mecanizada ou manual. Aconselha-se o seu correto uso,
bem como proteção para as mãos através de luvas de proteção contra cortes. As posturas incorretas e a realização de esforços excessivos podem causar lesões. Como tal, alerta-se para a consciencialização dos trabalhadores sobre este aspecto. A utilização de trator no processo de vindima deve ser efetuado por trabalhadores com formação e a atenção deve ser redobrada para os que o rodeiam. Na aplicação de produtos fitofarmacêuticos, que são preparações de substâncias ativas, deve-se ter especial cuidado para que não envolva riscos para quem os aplica, para o meio ambiente e consumidores. Um produto fitofarmacêutico pode não constituir qualquer risco, se o utilizador atuar com cuidado, usando todos os meios de proteção recomendados e seguir as instruções de utilização expressas no rótulo e fichas de segurança. A segurança com estes produtos começa com o seu armazenamento, ou seja, os produtos fitofarmacêuticos devem ser armazenados em compartimentos de estrutura sólida e protegidos contra temperaturas extremas, devem ser independentes e fechados, exclusivamente destinados a esse fim. Os produtos fitofarmacêuticos devem ter uma ordem de armazenamento. Por exemplo, os produtos líquidos devem estar colocados nas prateleiras junto ao chão, enquanto os produtos sólidos devem estar nas prateleiras superiores. Por outro lado, os produtos devem estar separados por classes, isto é, os herbicidas deverão estar numa prateleira, inseticidas noutra e fungicidas noutra, de modo a evitar troca e mistura equívoca de produtos. Os fertilizantes devem estar noutro compartimento, separado dos fitofármacos. O local de armazenamento deve ser mantido fechado à chave. A sinalização deve estar sempre presente e visível. Como se trata de produtos associados a uma certa perigosidade devido à sua maior ou menor toxicidade, é importante reduzir a exposição ao mesmo, ou seja, evitar o contacto direto. A utilização de produtos fitofarmacêuticos pressupõe sempre a utilização de equipamento de proteção individual. Como tal, aconselha-se sempre o uso de fato de proteção, luvas de nitrilo forte, botas de borracha, máscara para partículas sólidas e aerossóis líquidos, viseira ou óculos de proteção. O fato de proteção deve ser colocado sobre as botas. Em caso de contaminação acidental, deve ligar de imediato para o Centro de Informação Antivenenos, com o número de telefone 808-250-143. Deve deslocar-se para local limpo e arejado e certificar-se da via de entrada do produto. Dirija-se ao médico sempre que se sentir doente, durante ou após uma aplicação fitossanitária, e mostre o rótulo do produto que esteve a utilizar. O rótulo contém a informação necessária para o tratamento adequado. Na transformação da uva em vinho, ou seja, já na adega, são identificados vários riscos e perigos associados. Na primeira fase, em que chegam as uvas, alerta-se para o risco de condução de tratores e empilhadores por operadores sem formação para o efeito.
que pode causar choques contra objetos e atropelamento. Aconselha-se uma correta formação sobre o uso de empilhador e uma boa sinalização das vias de circulação, com fita adesiva de marcação ou pintura permanente. Na movimentação manual de cargas, alerta-se para o risco de posturas incorretas e a realização de esforços excessivos. O próprio local de carga e descarga pode apresentar o risco de queda em desnível, aconselhando-se a colocação de grades na lateral do local de carga e descarga. No armazém de materiais, aconselham-se as mesmas medidas preventivas para a movimentação de cargas, tanto manualmente como com empilhador. Já nesta fase, alerta-se para o risco de exposição a ambiente térmico frio, aconselhando-se o uso de vestuário de trabalho apropriado para proteção do frio. O acondicionamento de materiais em altura pode provocar a queda dos mesmos, bem como a utilização de escada móvel. Aconselha-se uma correta organização do local de armazenamento de materiais e prudente utilização da escada móvel. Já na adega, no contacto com as terras diatomáceas, é obrigatório o uso de máscara de proteção respiratória, óculos de proteção e luvas de PVC. A sinalização obrigatória para o uso destas proteções deve estar presente. A exposição ao dióxido de enxofre é uma realidade nesta fase e, para tal, aconselha-se o uso de máscara completa de proteção respiratória, com filtro tipo E e luvas de PVC para manuseamento. A colocação de sinalização de proteção obrigatória e uma correta informação sobre os riscos inerentes na manipulação destes materiais são fortemente aconselháveis. O processo tecnológico de vinificação envolve a libertação de dióxido de carbono durante as fermentações. Desta forma, os operadores não devem, de forma alguma, estarem em contacto com concentrações de dióxido de carbono em espaços confinados, uma vez que existe o perigo de morte. Por estes motivos, aconselha-se o uso de máscara de proteção respiratória, com filtro tipo A e ventilação adequada. A sinalização para o uso obrigatório destas proteções deve estar presente e visível. O armazenamento de todos os produtos químicos deve ser feito em compartimentos próprios, devidamente assinalados e com sistema de ventilação eficiente. O piso molhado e desníveis podem provocar quedas ao mesmo nível. É importante sinalizar o piso molhado sempre que se justifique, com placas de aviso, e sinalizar também os degraus e desníveis existentes, com fita adesiva de marcação ou pintura permanente. Aconselha-se o uso de calçado impermeável e antiderrapante. A dimensão e a altura das cubas implica o risco de queda em altura, aconselhando-se o uso de arnês e não realização do trabalho individualmente. As zonas superiores das cubas devem ter passadiço com corrimão de segurança, para além de sinalização de proteção individual contra quedas. O risco de exposição a níveis elevados de ruído em certas fases do processo tecnológico é uma realidade. Assim, aconselha-se o uso de isolamento sonoro nas áreas com maior nível de ruído, bem como o uso de auriculares apropriados. A sinalização que obriga ao uso de protetores auditivos deve estar presente. No processo de higienização da adega, o uso de produtos de limpeza e consequente contacto com esses produtos químicos requer uma utilização
de máscaras de proteção respiratória, com filtro tipo A, uso de luvas de PVC, fato de proteção e botas de borracha. A sinalização para o uso destas proteções deve estar visível. É importante haver uma correta identificação das tubagens existentes na área das cubas. Já no laboratório, o contacto com produtos químicos prevê uma correta utilização de máscaras de proteção respiratória, com filtro tipo A e uso de luvas de PVC. A sinalização para o uso destas proteções deve estar visível. No armazenamento de produtos químicos, deve-se ter em atenção a matriz de incompatibilidades entre os mesmos. É importante que haja uma sensibilização acerca dos riscos inerentes à manipulação de produtos químicos, bem como dar a formação e informação sobre o seu manuseamento e o significado dos seus símbolos. É importante a colocação de sinalização de proibido fumar e foguear, bem como das saídas de emergência e caixas de primeiros socorros. Recomenda-se uma completa separação entre produtos enológicos e produtos de limpeza. Deve existir também sinalização luminosa de emergência com manutenções frequentes. Na fase de enchimento das garrafas e garrafões, existe o perigo inerente de contacto com garrafas de vidro partidas e o risco de cortes. É aconselhado o uso de luvas de proteção contra cortes. Deve-se ter em conta o peso das garrafas e garrafões no âmbito da realização de esforços excessivos. Aconselha-se a substituição das garrafas por outras mais leves, bem como efetuar pausas de trabalho. A manutenção de máquinas em movimento e o contacto com as suas partes móveis podem provocar entalamento e abrasão. Assim, deve-se evitar a manutenção das máquinas em funcionamento e aconselha-se o uso de luvas de proteção contra abrasão. A sinalização de proteção obrigatória das mãos deve estar visível. Deve-se prevenir a existência de garrafas partidas, com constante supervisão do processo. O uso de calçado antiderrapante, bem como a colocação de sinalização de proteção obrigatória dos pés, é essencial. No enchimento bag-in-box, existe contacto com partes máquinas, sendo o risco de entalamento e abrasão uma realidade. Para evitar essas situações, os trabalhadores devem possuir formação e informação sobre o correto uso das máquinas e equipamentos. Aconselha-se o uso de luvas de proteção contra a abrasão. No embalamento, deve-se prevenir o contacto com as superfícies cortantes das caixas, sendo aconselhado o uso de luvas de proteção contra cortes. O contacto com as partes móveis das máquinas de embalamento deve ter um cuidado redobrado para evitar entalamento e abrasão. Os trabalhadores devem ter formação acerca do correto funcionamento das máquinas e devem utilizar luvas de proteção contra a abrasão. A sinalização para o uso destas proteções deve estar visível. A movimentação manual de cargas deve ser cuidada para evitar posturas incorretas e realização excessiva de esforços. Em jeito de conclusão,
Considerando um quadro global e competitivo, o sucesso das empresas não pode deixar de considerar a internacionalização, a introdução de inovações no processo de produção e de transformação das uvas e ainda o recurso a trabalho mais qualificado. Felizmente, algo se foi fazendo nessas diversas dimensões, conforme parecem evidenciar alguns resultados alcançados, que passam pela diminuição de acidentes de trabalho, pela preservação de cotas ou penetração em novos mercados e a qualidade dos vinhos que vêm sendo colocados ao dispor dos consumidores. No entanto, estes são esforços que jamais se poderão dar por concluídos. Importa ainda dizer que atualmente estão reconhecidas e protegidas na totalidade do território português 33 denominações de origem e 8 indicações geográficas, que, em termos de produção e exportação de vinho, Portugal ocupava, em 2011, o 5º lugar na Europa e o 10º a nível mundial. Em termos de consumo global, Portugal surge também na 5ª posição europeia e em 12º a nível mundial, mantendo uma posição estável ao longo dos últimos anos. Portugal apresenta-se como o 4º país do mundo com maior consumo per capita. No que se refere à cota de mercado de Portugal, no consumo global, esta tem vindo a oscilar nos últimos 30 anos entre 3% e 4%, sendo de salientar também que o vinho Mateus Rosé é a marca mais distribuída e consumida a nível mundial. E é, com o produto finalizado, cheio de variedade, exaltação de sabores excepcionais, talento e o caráter único dos vinhos portugueses, feitos com castas únicas, que terminamos este vídeo de prevenção e segurança profissional na área vitivinícola.